Nas sombras do conhecimento humano, habitam figuras que oscilam entre o divino e o profano, a luz e a escuridão. Elas têm poderes que fariam qualquer super-herói dos quadrinhos se sentir humilde. Mas quem são essas entidades que equilibram o fio da navalha entre o sagrado e o terrível? A resposta é tão chocante quanto surpreendente e vai te deixar de queixo caído. Olá, viajantes da história. Você está pronto para desvendar os mistérios que envolvem os seres celestiais mais controversos da antiguidade? Pronto para adentrar um mundo onde a linha entre o bem e o mal fica borrada? Se sim, junte-se a nós nessa jornada épica. Mas antes de embarcarmos, dê aquele super like. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Vamos começar por Lúcifer. Seu nome significa portador da luz, e segundo textos cristãos como a Bíblia, era um querubim divino, adornado com joias e radiante de sabedoria e beleza. Ele estava entre as mais altas hierarquias do céu, sempre perto da presença divina. Mas algo mudou. Conforme conta a Bíblia, especialmente nos livros de Ezequiel e Isaías, Lúcifer tornou-se orgulhoso e quis ser igual a Deus. Ele planejou uma rebelião celestial, um verdadeiro golpe de estado no paraíso. Você pode imaginar? Os céus não eram grande coisa para este sujeito. Resultado? Foi expulso e jogado no inferno, ou, segundo algumas interpretações, na terra. É o gesto rebelde mais famoso da história, situando-se no plano metafísico. Acadêmicos e teólogos têm debatido a figura de Lúcifer ao longo dos séculos. Enquanto a tradição cristã o vê como o símbolo do mal e a fonte de tentação, outros o interpretam como um símbolo de individualismo e liberdade. Algo como um rebelde com uma causa, mas ainda assim, um rebelde que pagou um preço alto por sua audácia. Os filhos do céu e as filhas dos homens. O livro de Gênesis, especialmente no capítulo 6, menciona que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Esses filhos de Deus são geralmente interpretados como anjos, e suas descendências com mulheres humanas deram origem aos Nefilins. O interessante é que a palavra Nefilim pode ser traduzida como gigantes ou caídos, criando uma aura de mistério e fascínio em torno desses seres. Quem eram eles? Heróis míticos, gigantes ou simplesmente seres sobrenaturais? O fato é que essa mistura entre o sagrado e o profano criou seres que eram uma abominação aos olhos de Deus. Esta é uma das razões apontadas para o dilúvio que dizimou a humanidade, poupando apenas Noé e sua família. O livro de Enoque, um texto judaico antigo que não faz parte do cânone bíblico, vai ainda mais longe e nomeia os anjos caídos, chamados de os vigilantes. Este livro detalha como esses anjos ensinaram aos humanos várias artes e ciências, que vão desde a astrologia e adivinhação até a fabricação de armas. Pode-se dizer que eles foram os primeiros professores da humanidade, mas com uma licença para ensinar que foi revogada pelo grande chefe lá em cima. Enoque, o personagem título do livro, é descrito como um mediador entre os céus e a terra. Ele recebe sabedoria divina e até mesmo viaja aos céus para interceder pelos anjos caídos. Infelizmente para os anjos, seu pedido de clemência é negado. A transição dos anjos caídos nas religiões. Os anjos caídos não são uma exclusividade do cristianismo ou do judaísmo. Você pode encontrar essas figuras em muitas religiões e mitologias. Na mitologia grega, por exemplo, temos os titãs, seres poderosos que desafiaram os deuses do Olimpo e acabaram sendo derrotados e aprisionados no Tártaro. Mas aqui está o ponto intrigante. À medida que as religiões politeístas deram lugar às monoteístas, a narrativa desses seres também mudou. Nos sistemas politeístas, a rebelião celestial era mais uma briga de família divina, enquanto nos monoteístas tornou-se uma questão moral e ética, representando a luta eterna entre o bem e o mal. Em resumo, os anjos caídos passaram de deuses de segunda classe ou anti-heróis a símbolos de rebelião contra a ordem divina. E esse é um shift cultural muito relevante,
porque afeta a forma como interpretamos e entendemos o conceito de bem e mal até hoje. A figura dos anjos caídos tem fascinado artistas e escritores há séculos. No Inferno de Dante, por exemplo, Lúcifer é descrito como um gigante terrível preso no gelo, mastigando 3 dos maiores traidores da história: Judas, Brutus e Cássio. Pode-se dizer que Dante não era exatamente um fã de Lúcifer. Localizado na Itália durante a Idade Média, este texto nos mostra como as concepções de anjos e demônios eram fortemente influenciadas pelo contexto teológico e social. Mas então veio o período romântico, e os anjos caídos ganharam uma nova luz. Literatos como John Milton, em Paraíso Perdido, humanizaram Lúcifer, fazendo dele um anti-herói complexo e até mesmo admirável em sua rebelião contra a tirania divina. Parece que ao longo do tempo os anjos caídos foram saindo das sombras para se tornarem figuras mais matizadas, representando aspectos complexos da condição humana, como a busca pela liberdade e autonomia. Você já parou para pensar na quantidade de vezes que os anjos caídos aparecem na cultura pop? De séries de televisão como Lúcifer, que retrata o diabo resolvendo crimes em Los Angeles, quem diria, né? A personagens de quadrinhos como Hellboy, os anjos caídos estão em toda parte. É curioso notar como esses personagens são frequentemente retratados como figuras ambíguas, nem totalmente boas, nem totalmente más. Pode ser um reflexo do nosso próprio questionamento sobre moralidade e ética. No final das contas, o bem e o mal são tão preto no branco assim? A cultura pop, surgindo principalmente dos Estados Unidos no século XX e XXI, nos faz questionar se há espaço para redenção e mudança, mesmo para aqueles que caíram do favor divino. Muitos podem não saber, mas o Islã, uma das maiores religiões do mundo, também tem sua versão da história dos anjos caídos. Iblis, como é chamado o diabo no Islã, era um dos jinn, seres feitos de fogo sem fumaça, que serviam a Deus. No entanto, ele recusou-se a se inclinar diante de Adão, o primeiro homem vendo-se como superior. Esta ação, resultado do orgulho, levou à sua queda. A narrativa de Iblis no Alcorão, o livro sagrado do Islã, e a sua interpretação nos hadiths, ditos e atos do profeta Maomé, dão uma ideia fascinante do papel do orgulho e da desobediência na queda do homem e dos anjos. E embora a história possa ter paralelos com a tradição judaico-cristã, ela é contada de uma forma que reflete a cosmovisão islâmica, com ênfase na misericórdia de Deus e na capacidade de arrependimento. A influência dos anjos caídos nas sociedades antigas. Mergulhando mais profundamente nas raízes históricas, encontramos menções e alusões a seres divinos caídos em várias civilizações. Os sumérios, uma das primeiras civilizações humanas localizadas na Mesopotâmia, falavam dos Anunnaki, deidades celestiais que tinham seus próprios conflitos e intrigas, muitas vezes refletindo as lutas humanas no plano terrestre. Os antigos egípcios, por sua vez, contavam histórias de deuses que desafiavam a ordem estabelecida, como Sete, que em sua inveja assassinou seu irmão Osíris. Tais narrativas, presentes no Vale do Nilo, no Egito Antigo, não só mostram o eterno conflito entre ordem e caos, mas também a crença na justiça e no restabelecimento da harmonia. Conforme a história progrediu, surgiram rumores e teorias de que sociedades secretas veneravam anjos caídos ou entidades semelhantes. Estes rumores, amplamente difundidos na Europa durante a Idade Média e Renascimento, sugeriam que grupos como os Templários ou os Rosa-Cruzes tinham conhecimentos esotéricos ligados a estes seres. Alguns afirmam que estes grupos viam os anjos caídos não como entidades malignas, mas como portadores de conhecimento proibido, uma luz na escuridão. Entretanto, é crucial lembrar que muitas dessas histórias não são baseadas em evidências sólidas, mas sim em especulações e mistérios. Afinal, o que seria da história sem um bom quebra-cabeça para resolver? Os anjos caídos e o fim dos tempos. Tanto no judaísmo quanto no cristianismo, há textos que predizem o fim dos tempos. E surpresa, os anjos caídos têm um papel importante nisso. Segundo algumas interpretações do livro de Apocalipse, no Novo Testamento, e dos textos judaicos sobre o fim dos dias, haverá uma batalha final entre as forças do bem e do mal.
Lúcifer, ou o diabo, reunirá seus anjos caídos e enfrentará o exército celeste em uma batalha épica pela alma da humanidade. Embora estas ideias possam parecer sombrias, elas também trazem uma mensagem de esperança. No final, o bem prevalecerá e a justiça será feita, porque, seguindo as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo já venceu essa batalha. O que resta para Lúcifer é tentar enganar e seduzir o maior número de pessoas para o seu lado e assim levar à destruição final milhões ou bilhões de pessoas. Tentar atingir Deus com essa estratégia maligna, será que ele vai conseguir? O que acham? Eles são seres celestiais, enviados pelo próprio Deus para missões em nosso planeta, e muitos tiveram papéis importantes descritos na Bíblia. Mas será que realmente você conhece como eles são? Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar as crenças populares sobre anjos que não estão na Bíblia. Tá curioso para descobrir tudo sobre eles? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo! Querubins são bebês? Embora a palavra querubim frequentemente evoque imagens de bebês, os querubins mencionados na Bíblia têm pouca semelhança com recém-nascidos gordinhos. Ezequiel capítulo 1, versículos 5 a 8 descreve os anjos querubins, um grupo temível que guarda a glória de Deus na terra e no céu. E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo de suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. A imagem dos querubins como bebês gordinhos vem do Cupido, o deus do amor na mitologia romana. Durante a Renascença, os artistas mudaram a aparência do Cupido de um jovem com um arco para um bebê rechonchudo para combinar com os temas artísticos da época. Como essas imagens representavam amor e romance, as pessoas conectavam a proteção da glória celestial de Deus pelos querubins. Eles começaram a se referir tanto aos anjos bíblicos quanto às representações de Cupido como querubins, criando um elo entre os dois que existe até os dias atuais. Todos os anjos têm asas? Nem todos os anjos da Bíblia têm asas. Alguns anjos até aparecem como humanos normais, sem características distintas. Em Gênesis 18 e 19, 3 homens visitam Abraão e Sara. Embora sua aparência seja normal, Abraão reconhece os homens como anjos que revelam a intenção de destruição de Sodoma e Gomorra. Mais tarde, em Hebreus capítulo 13, versículo 2, a Bíblia deixa claro que os anjos podem ser qualquer um. Não se esqueça de ser hospitaleiro para com os estranhos, pois com isso, algumas pessoas mostraram hospitalidade para com os anjos sem saber. O mito de que todos os anjos têm asas provavelmente deriva de representações artísticas. Durante os primeiros dias da igreja, os anjos foram desenhados e pintados de forma semelhante aos humanos. Durante o século IV, os artistas começaram a distinguir as criaturas celestes fornecendo asas, conectando os anjos à sua missão como mensageiros. A mudança provavelmente estava ligada ao significado espiritual dos pássaros, que muitas vezes eram usados como mensageiros. Os anjos, descritos como verdadeiros mensageiros de Deus, ganharam suas asas como um acréscimo artístico natural. Anjos usam auréolas? A Bíblia não menciona nada sobre anéis de luz ao redor das cabeças dos anjos. O mais próximo que a Bíblia chega de descrever auréolas é a caracterização de Moisés como brilhando com luz depois de ver Deus, ou a descrição de Jesus em Apocalipse 1 como brilhando com uma luz gloriosa. Nenhum desses relatos, entretanto, descreve um anel redondo de luz acima de suas cabeças.
e a Bíblia nunca usa essas descrições de luz brilhante ao descrever anjos. Mais uma vez, o mito de que os anjos têm auréolas tem origem na arte. Também chamado de nimbo, era usado na arte antiga para cercar a cabeça de uma pessoa sagrada. Imagens de imperadores e deuses romanos frequentemente incluíam esta coroa de luz. Embora tenha começado como uma tradição pagã, os imperadores cristãos no século IV usavam auréolas para indicar seu alto status. À medida que a prática se tornou mais comum, os artistas começaram a usar auréolas nas representações de Cristo. Durante a Idade Média, a representação popular de Cristo com auréolas se espalhando para os anjos, criando um elo entre os anjos e a brilhante coroa de luz que é tão familiar hoje. Os anjos devem ser adorados? Embora os anjos sejam seres celestiais próximos de Deus, a Bíblia deixa claro que eles não devem ser adorados. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10, descreve esse princípio quando João começa a adorar aos pés de um anjo. Com isso, caí a seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, sou conservo seu e de seus irmãos e irmãs que sustentam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois é o Espírito de profecia que dá testemunho de Jesus. As pessoas podem se tornar anjos na vida após a morte? Uma ideia comum adotada ao consolar uma pessoa de luto é que o parente falecido é provavelmente um anjo no céu cuidando dela. Embora seja uma ideia reconfortante, a Bíblia cria distinções claras entre pessoas e anjos, e nunca sugere que os humanos se transformam em seres angelicais após sua morte. Certos versículos da Bíblia deixam claro que não estamos apenas abaixo dos anjos, mas também somos uma espécie totalmente diferente. Supõe-se que os anjos sejam guardiões? De acordo com o mito dos anjos da guarda, cada pessoa na Terra tem um ou mais anjos atribuídos a eles no nascimento, que os protege por toda a vida. Mas a Bíblia nunca faz referência à existência de anjos da guarda. Na verdade, muitos versículos sobre eles enfocam seu serviço a Deus, ao invés de seu desejo de seguir e proteger os humanos. Vários versículos da Bíblia dizem que os anjos servem àqueles que herdam a salvação, se alegram quando os humanos são salvos, carregam os fiéis para o céu e observam o evangelho se desdobrar. Nenhum desses versículos, entretanto, sugere que cada anjo da guarda seja designado a um ser humano em particular. Cada referência apenas reforça a ideia de que os anjos são servos e guardiões de Deus. No livro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 a 30, relata Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram todos salvos por um ser parecendo um anjo, ao serem lançados na fornalha ardente. Mas muitos comparam as características do ser descrito como sendo o próprio Jesus. E você, como interpreta essa passagem? Seria um anjo ou o próprio Jesus? Há um anjo da morte? O anjo da morte, conhecido como Azrael na religião judaica, é uma figura celestial que atua como um ceifador da morte, levando almas de um reino a outro e deixando destruição em seu caminho. Mas essa ideia assustadora não está refletida na Bíblia. Algumas passagens bíblicas referem-se a anjos tirando vidas. Por exemplo, um anjo matou 185 mil assírios. Em outra passagem, um dos cavaleiros do Apocalipse recebe o poder de acabar com vidas. E por último, discute a praga final do Egito, quando Deus passa por cada casa e mata o filho primogênito. Embora não faça referência a um anjo, muitas pessoas entenderam que se referia a um anjo da morte. Em cada caso, Deus detém o poder final, um fato refletido em Jó. Embora Deus dê permissão a Satanás para afetar a família, os bens materiais e a saúde de Jó, Deus também diz a Satanás que ele não pode tirar a vida de Jó. Nas raras ocasiões em que os anjos matam pessoas na Bíblia, eles fazem apenas por ordem de Deus. Os anjos são onipresentes? Ao contrário de seu criador, os anjos não são onipresentes. Eles não podem existir em todos os lugares ao mesmo tempo.
com uma compreensão infinita do que está acontecendo na Terra. Muitas vezes, ao longo da Bíblia, os anjos parecem entregar uma mensagem específica ou chegar para ajudar os seguidores de Deus em um momento de necessidade. Eles viajam ao comando de Deus, então não estão presentes em todos os lugares ao mesmo tempo. Daniel 9, 21, 23 documenta este movimento dos anjos. Nesse versículo, Gabriel viaja para dar uma palavra a Daniel, em vez de se revelar no momento exato em que Daniel começa a orar, como faria um ser onipresente. Os anjos são seres físicos? Como os anjos aparecem na forma física, muitas vezes ao longo da Bíblia, algumas pessoas acreditam que os anjos são seres físicos e invisíveis, mas com anatomia de carne e osso que determina quem eles são, bem como os humanos. A Bíblia, entretanto, deixa claro que os anjos são seres espirituais, ao invés de criaturas físicas. Embora os anjos possam assumir uma forma física com características distintas, como rostos e pele brilhante, sua forma primária é imaterial. Para completar o seu serviço, os anjos podem aparecer em forma física. No entanto, eles são seres celestiais, usando uma anatomia corporal apenas quando ela serve à sua missão. E você, acredita em anjos? Eu acredito, assim como acredito em Deus. Você sabia de todos esses fatos? Qual lhe surpreendeu mais? Deixa nos comentários. E não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda demais o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.